Olá, pessoal. Estou aqui representando o time de catéter e hoje a gente veio falar um pouquinho para vocês sobre manutenção do catéter PIC. Lembrando que essa é uma das nossas metas de cumprimento do GDC, para que a gente também possa atualizar nossos conhecimentos em relação ao catéter do tipo PIC. Então, esse treinamento foi todo preparado, idealizado, para que vocês pudessem ter acesso às novas evidências de manutenção desse catéter, baseados em literaturas científicas, guidelines e manuais que falam sobre a manutenção desse catéter. Então, quais são os cuidados gerais que nós devemos ter com o catéter PIC no passo de manutenção? Primeiramente, não esquecer de higienizar as mãos antes e após o manuseio desse catéter. É muito importante respeitar a sequência de higienização das mãos e os 5 momentos que a gente já conhece muito bem. Deve-se usar luva estéril para manipular o catéter? Atualmente, não é recomendado o uso da luva estéril para a manutenção do catéter. Mas se já eu sempre ouvi dizer que o PIC, como é um acesso central, o ideal é fazer a higiene, é utilizar a luva estéreo. No entanto, a Anvisa e o CDC, que é o Centro de Doenças, de Estudo de Doenças, ele já sinalizou que não é necessário usar a luva estéreo para manipular esse catéter, tendo em vista que a higienização das mãos e uma técnica chamada de no touch, ou seja, não toque no hub do catéter, na introdução do catéter, é importante evitar o máximo possível de toque nessa via. Então, esses passos fortalecem o não uso da luva estéreo, podendo ser utilizado para manipular esse catéter somente a luva de procedimento. Depois, outra questão, outro ponto importante dessa aula é sobre os equipos que estão conectados a esse catéter. Nós vamos agora nesse momento pontuar algumas soluções que têm orientação da nossa farmácia em elaboração, em respaldo, com evidência científica do que é proposto pela Anvisa. Atualmente, a Anvisa ela recomenda, né, que cada equipo seja trocado em até 96 horas, desde que ele contenha a mesma solução. No entanto, nós trabalhamos com o público neonatal. E o neonatal, ele usa vazões muito pequenas ou doses muito pequenas para fazer nesse equipo. Então, conversando com a nossa farmácia clínica, nós chegamos ainda sobre a luz do conhecimento da Anvisa, chegamos a um período de tempo diferente do que a Anvisa recomenda. No entanto, ela recomenda como orientação e deixa também a critério que os serviços estudem a população com quem eles estão trabalhando. No nosso caso, é o neonatal. Então, soro fisiológico, os equipos devem ser trocados a cada 96 horas, desde que aquele soro, a substância soro, não mude. Depois, solução soro glicosado a 5% deve ser trocado a cada 24 horas. Possivelmente, vocês vão lembrar que houve um tempo em que esse soro glicosado a 5% era trocado a cada 96 horas. No entanto, como se trata de uma solução glicosada que pode cristalizar no equipo, dificultando assim a progressão da substância no catéter e ocasionando oclusão desse catéter, né, obstrução do catéter, nós orientamos a somente realizar a troca, aliás, realizar a troca do soro fisiológico a 5% a cada 24 horas. Depois, hidratação venosa, drogas vasoativas, sedação a cada 24 horas. Medicações diárias de intermitentes 24 horas também, lembrando que é um perfusor para cada medicação. Depois, as nossas dânulas ou os nossos triway ou torneirinha que fica conectado junto à NPT, ao circuito da NPT, deve ser trocado a cada 24 horas. Comumente, a enfermeira que faz a troca da NPT já faz a troca desse dispositivo também, tanto do equipo quanto da torneirinha. Conectar sistema de infusão novo após a inserção do PIC. Então, quando há um momento de inserção desse catéter,
e nós já temos um HV em curso no paciente, ou seja, o paciente já está em uso de hidratação venosa, perdeu acesso, perdeu o pique por oclusão, algum outro motivo, há um momento de inserção de um novo catéter, o equipo que estava conectado ao dispositivo PIC deve ser trocado quando eu for conectar um novo PIC, porque esse sistema já estava em uso. Então, como o sistema já estava em uso, é interessante que eu troque esse dispositivo de equipo para introduzir no novo PIC, não trazendo aquele biofilme ou aquela colônia que já estava no outro catéter para esse novo catéter. Então, eu permaneço com a minha HV instalada e faço a troca do equipo por um novo equipo, preencho esse novo equipo e instalo, conecto no novo acesso, no novo PIC, certo? E outra coisa importante é lembrar que vocês devem datar o equipo e a torneirinha também, mas principalmente o equipo. Esse novo equipo deve ser datado e qualquer outro equipo. Isso é uma falha que nós temos encontrado na nossa assistência. É necessário que a cada equipo que eu utilize ele esteja datado. Mas se já era quando eu faço o rótulo da HV, eu já coloco lá a data que eu instalei aquela HV, não já conta para o equipo, tem que se lembrar que aquilo ali são dispositivos diferentes. O frasco de soro é um dispositivo de solução e o equipo é o que viabiliza para a via venosa. No entanto, esse equipo precisa estar datado. Agora nós vamos falar de alguns cuidados que precisam ser reforçados. No entanto, são cuidados que nós já conhecemos. Primeiro, proteger o membro do pique durante o banho, certo? Então, por exemplo, se nós temos um pique, é importante que eu envolva com papel filme esse membro e faça o banho do bebê. Claro, há situações em que nós não precisamos, ou temos a ideia de que não precisamos envolver o bebê, o braço do bebê, apenas elevar esse membro e realizar o banho do catéter. No entanto, é necessário sempre envolver o membro. Quando eu faço esse envolvimento do membro com papel filme, esse membro vai ficar isolado e vai evitar que gotículas de água possam bater naquele catéter, diminuindo assim o risco de infecção. Então, sempre envolver o membro, mesmo elevando, mas que o membro esteja envolvido no momento do banho. Não realizar teste de refluxo de catéter. Atender prontamente o alarme da bomba. É importante esse cuidado, porque a bomba, muitas vezes, ela sinaliza para a gente o início de uma oclusão de catéter. E aí se torna um momento oportuno para a equipe de enfermagem agir, evitando a oclusão total daquele catéter. Outro cuidado importante é não garrotear ou aferir pressão arterial no membro onde está o catéter. É importante lembrar disso. As diversas pressões ou alterações de pressões ocasionadas pelo manguito faz com que esse catéter agrida ou bata na veia, na parede da veia, ocasionando assim um processo de flebite ou até mesmo outras complicações relacionadas a esse catéter. Nunca utilizar seringa com volume menor que 10. Nunca utilizar, pois o PIC ele não foi um dispositivo feito para ter pressões altas. Então, a nossa seringa de 10 ou de 20 são seringas que favorecem a instalação desse PIC, que favorece a infusão sem pressões excessivas no catéter. Não infundir hemocomponentes ou hemoderivados em pique menor que 3 Frenches. Como nós não utilizamos tanto pique menor que 3 Frenches, a orientação é nunca infundir hemoconcentrado ou hemoderivado no pique. Outra informação importante é não utilizar a fenitoína no pique, mesmo com o filtro que nós já temos. Essa fenitoína ela não pode ser utilizado, na verdade, nesse catéter. Todos os guidelines da Anvisa, os guidelines das enfermeiras norte-americanas de neonatais orientam a não fazer fenitoína no PIC, mesmo com o uso do filtro. Então, a fenitoína é para ser utilizada no acesso periférico utilizando o filtro, certo? Então, no PIC, essa fenitoína não deve ser utilizada.
Caso o RN não esteja recebendo solução contínua, providenciar a manutenção do soro fisiológico em vazão mínima de 0,5 ml hora. Então, eu acredito que isso, nossa equipe de enfermagem esteja bem instruída. Comumente, nós orientamos sempre a vazão mínima ser de 0,5 ml hora, mas essa vazão pode aumentar de acordo com o refluxo do catéter. É mais uma questão de nos atentarmos para a vigilância. Garantir a via exclusiva da NPT, quando possível, lembrando que a gente trabalha com os extremos, né? Então, algumas vezes os nossos bebês, eles precisam de várias substâncias e não tem tantos dispositivos venosos disponíveis, como também não tem rede venosa suficiente para a instalação deles. Então, nós vamos garantir essa exclusividade da NPT sempre que possível. Outro cuidado muito importante é posicionar o RN adequadamente para a realização do raio-x. Isso se torna um cuidado fundamental. Por quê? A posição do RN deve ser tórax para cima, os braços próximo ao tronco do corpo para baixo e as pernas fletidas, comumente a posição anatômica de um recém-nascido. Por que nós estamos passando essa orientação? Porque foi se percebendo que ao longo do tempo nós víamos que os raios-x estavam muito rodados, ou o bebê estava com o membro elevado e nós achávamos que o catéter estava muito introduzido. Acabávamos tracionando esse catéter de forma que achávamos que ele estava muito intracardíaco, porém, quando o raio-x era feito corretamente com a posição do bebê, nós identificávamos que houve tanta tração devido à imagem mal formulada do raio-x, do primeiro raio-x, que nós acreditávamos que ele estava intracardíaco e devido ao excesso de tração ele acaba ficando periférico, o bebê vai sendo submetido a outro procedimento. Então, reforçando com vocês, é importante que no momento do raio-x, a equipe técnica de enfermagem esteja à disposição para ajustar o RN. Organizar a mesa do material de pique, lembrando que dentro do nosso setor há um material de checklist, onde nesse checklist nós evidenciamos todos os materiais que nós precisamos utilizar para garantir a mesa de inserção pronta. Então, é só consultar o nosso material de checklist que nós garantimos a lista de materiais que precisa estar disponível no momento da inserção. Auxiliar sempre durante o procedimento de inserção com conforto ao RN para alívio da dor e posicionamento. Observar alterações no curativo, desprendimento, sujidade, sangramento e comunicar prontamente ao enfermeiro que está no plantão. Outros sinais que nós devemos observar que têm ocorrido corriqueira são os sinais de flebites. Essas flebites elas são ocasionadas por diversos momentos, diversas situações. Então, essas situações podem ser tanto quanto o lumen da veia, né? A luz da veia, ela é muito pequena para o catéter, que já também é muito pequeno, de 1,9 French, e acaba batendo nessa parede, ocasionando essa flebite, o uso de medicações irritantes ou vesicantes, e até mesmo durante o manuseio desse catéter pode ocasionar flebite. No entanto, nós precisamos identificá-las. Existem essas imagens que nós estamos disponibilizando. A flebite começa comumente com a hiperemia próxima ao ósseo do catéter e, na sequência, ela forma um cordão fibroso e esse cordão é endurecido. Muitas vezes o bebê esboça para nós faces de dor quando tocamos no catéter. Então, é importante o reconhecimento dessa flebite. Depois, o passo que nós utilizamos para avaliar a regressão dessa flebite e ajudar na melhora e não submeter ao bebê ao novo procedimento de pique é a compressa. Essa ideia da compressa, ressalto aqui, que foi realizada pela equipe técnica, quando nós perguntamos como fazer a compressa, como seria de uma maneira mais cuidadosa, de algo mais viável para fazer a compressa. E a equipe técnica nos trouxe essa informação. Primeiro, o uso da luva sem pó, nitrílica, depois o algodão embebecido com água morna, nós vamos colocar sobre o local que está a flebite, né? De preferência, não colocar no curativo, mas próximo ao local que está instalada a flebite. Essa compressa deve ser feita por 20 minutos, de 4 em 4 horas, e ela fica na prescrição de cuidados. Quando não está na prescrição de cuidados, o enfermeiro prontamente irá orientar a equipe técnica que está com o bebê para fazer essa compressa. Depois, outra
informação que nós devemos ter em mente é o preparo de medicações e, depois do preparo da medicação, a instalação naquele sistema em que está o PIC. Então, nós vamos ter muito cuidado nesse sistema. Lembrando que o nosso flush deve ser feito pulsátil. O que seria um flush pulsátil? É onde eu vou apertando a seringa e pausando, apertando e pausando. Nunca fazer um flush contínuo, porque esse flush contínuo ele não causa, ele não traz uma limpeza de segurança para o catéter. E o flush pulsátil, que é um flush que eu aperto o êmbolo e paro, aperto o êmbolo e paro, esse flush pulsátil, ele vai sim favorecer uma limpeza em toda a via do catéter, certo? Lembrando sempre da regra, enquanto menos eu toco no hub do catéter, menor o risco de infecção. Nós, do time de PIC, evidenciamos que existem várias formas de fazer essa desinfecção da via em que vai receber a medicação. No entanto, nós precisamos formular, trazer para vocês uma padronização. E nós trouxemos. Então, por exemplo, verifique essa imagem que vocês estão vendo. Nós temos um pique, uma torneirinha e uma gaze. Depois, nós temos uma outra tampinha. Então, nós vamos primeiramente pegar essa torneirinha e deixá-la na diagonal, com as vias na diagonal. Quando eu tenho essas vias na diagonal, eu evito que as outras vias estejam abertas. Quando eu coloco a torneirinha na diagonal, nenhuma dessas vias estão abertas. Depois, eu vou utilizar essa gás embebecida de álcool, vou tirar a torneirinha, limpando ela e coloco nessa outra gase seca. Depois, eu pego a gás embebecida de álcool e vou friccionar a tampinha, desculpe, a entrada do rambe da torneirinha, limpando, friccionando por 15 vezes, certo? Por 15 segundos. Vou fazendo essa fricção. Depois que eu fricciono, eu conecto a minha medicação, faço a medicação, faço o flush do pique e depois eu pego essa tampinha que eu guardei ali na gase e reconecto, certo? Então, esses são as orientações de desinfecção. Se você estiver assistindo esse vídeo e ficou com dúvida na técnica, procure um enfermeiro que está no horário de plantão, do seu plantão, e peça ajuda para que ele possa lhe orientar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de manutenção de catéter. Quero agradecer a vocês. Até a próxima.